Jesus estava em um determinado lugar, uma praia onde tinha um mar ali, e as pessoas se reuniram. As pessoas foram ao encontro de Jesus, e não foram uma nem duas pessoas. O texto nos diz que foi uma multidão. Era uma multidão tão grande que Jesus, ele entrou num barco e ele se afastou um pouquinho da praia para que ele conseguisse falar a todas aquelas pessoas. E o texto nos diz que ele começou a ensinar aquelas pessoas por parábolas. A parábola do semeador não foi a única parábola que Jesus contou naquele momento. Tem outras parábolas faladas ali. Se eu não me engano, no Evangelho de Lucas vai falar de outras parábolas, muitas outras, muito mais do que as de Mateus. Mas nós ficaremos com esse texto. Então, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que tem um semeador nessa história que Jesus conta, nessa analogia que ele faz. Tem um semeador que saiu a semear. Tem alguém. Jesus, ele está se colocando aqui naquele momento como esse semeador que saiu a semear. E o semeador é todo aquele que semeia a palavra, que semeia uma semente. Então Jesus estava semeando. Por conseguinte, os seus discípulos iriam semear aquela palavra um dia, e nós hoje semeamos a palavra também. Nós somos semeadores também dessa palavra. E aí Jesus saiu a semear. Aquele semeador sai a semear. E por mais leigos que nós sejamos de entender a respeito de plantações, de quem morou na roça, igual o nosso pastor, né, que entende bastante, agroboy, mas nós entendemos que para semear algo, nós precisamos fazer o que primeiro? Preparar a terra. Existem algumas preparações que precisam ser feitas antes da semeadura. Antes que você pegue a sementinha lá e saia jogando, existe uma preparação. Então, o semeador já saiu para jogar as sementes num terreno que já estava pronto, em um campo que já estava pronto, ok? E as sementes, elas não foram lançadas apenas em um tipo de solo. Nós lemos aqui que a semente foi lançada em 4 tipos de solos. E agora nós vamos falar da semente, que, como eu já disse aqui, a semente é a palavra de Deus que foi lançada nessa terra. Nós sabemos que a palavra de Deus é boa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela dá frutos, ok? Ela gera frutos. Mas se nós repararmos, todas as sementes que foram lançadas são as mesmas sementes. Da mesma coisa, exatamente da mesma coisa. O que mudou nessa parábola não foram as sementes. Foram os tipos de solos que receberam essa semente. E agora nós iremos falar a respeito dos tipos de solo. E para falar dos tipos de solo, nós iremos ler alguns versículos lá no capítulo 13 mesmo, mas no verso 18, a partir do verso 18 nós iremos ler. O primeiro tipo de solo que é falado é a respeito do solo batido, pisado, ou as sementes que foram lançadas e elas caíram à beira do caminho. Diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem
e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vamos entender que tipo de solo é esse. O primeiro tipo de solo, que é o solo que recebeu as sementes, mas é um solo chamado de batido, pisado, à beira do caminho. Quando eu ouço a palavra caminho, automaticamente eu me lembro de um lugar, por exemplo, nós estamos falando de terra aqui. Eu me recordo, me vem à mente um lugar onde eu passo várias vezes por aquele lugar, ou várias pessoas passaram por aquele lugar, e aquele lugar, a terra foi ficando compactada, a terra foi ficando pisada, a terra foi ficando batida. E uma terra pisada e batida é uma terra o quê? Dura. É uma terra dura. Então o primeiro solo, e nós vamos entender aqui nesta manhã que solo, que quando Jesus está falando de solo, nesta parábola ele está falando de corações. Os tipos de corações. Então o primeiro coração é este, é o coração à beira do caminho. Talvez naquela multidão, assim como aqui nesta manhã, nós tenhamos pessoas com os corações que estão batidos, que estão pisados, que estão duros. Talvez muitas pessoas já tenham pisoteado, transitado por esse coração. Talvez muitas filosofias já tenham andado por esse coração. Muitas ideias tenham passado por esse coração. E quando a semente caiu nessa terra, que era para ser uma terra boa, essa terra estava dura. Esse coração já estava endurecido. E a semente não penetrou na terra. E a palavra não pôde penetrar nesse coração. Porque esse coração já estava insensível àquela semente, àquela palavra que ele recebeu. E a palavra não pôde entrar, a palavra não pôde penetrar. Aquele coração não teve a capacidade de se abrir para receber essa palavra, para se abrir e receber essa semente. Por tudo que já tinha passado. Nesse tipo de coração, a semente, ela cai. E ela não permanece ali. Porque no meio tempo em que essa semente cai, e esse coração, essa terra não se abre para receber essa semente, o diabo vem e rouba. O diabo vem e leva embora aquilo que o Senhor semeou, aquilo que através da vida, muitas vezes dos ministros, dos pastores, de alguém que está semeando essa semente em nosso coração, seja numa igreja, seja numa conversa do dia a dia, porque nós achamos que a palavra, ela só é pregada aqui em cima, a palavra só é semeada quando sai daqui de cima, e não, no nosso dia a dia nós recebemos sementes também. E aí essa palavra foi roubada pelo maligno. E de que forma essa palavra é roubada pelo maligno? Eu vou dar o exemplo de nós aqui na igreja. Muitas vezes nós estamos aqui com os nossos corações já endurecidos e a palavra vem e cai nesse coração. E aí nós estamos desligados. Nós estamos desconectados. Nós estamos viajando na maionese. Nós estamos pensando no que vamos fazer depois que sairmos daqui. E o nosso coração está fechado para receber essa semente.
E aí o diabo vem e rouba com os pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que parecem tão inofensivos? E a palavra, a semente está sendo roubada. As aves têm vindo e roubado essa semente e levado embora. Esse é o primeiro tipo de solo. Em Hebreus 3, verso 7 e a parte A do verso 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. As pessoas podem até pisar nesse solo, esse solo pode até ser batido, mas se nós tratarmos deste solo, se nós não endurecermos o nosso coração, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Nós podemos fazer com que essa semente ela entre no nosso coração, essa palavra entre no nosso coração. Então aqui fica o primeiro conselho. Ouvindo a voz do Senhor, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração não se endureça diante dela. E aí nós partimos para o segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso, ou são as sementes que foram lançadas e caíram no meio de pedras, caíram em solo rochoso. Está lá no verso 19, que diz assim, no verso 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, nesse segundo tipo de solo, nós vemos que a semente caiu. E a princípio, parece que o solo é um bom solo para receber essa semente. Está revirado ali. Talvez esteja até arada essa terra desse coração, mas por baixo existem pedras. E essa semente ela consegue penetrar nesse coração, essa palavra consegue entrar nesse coração. Mas quando as raízes são lançadas, elas não conseguem fixar, as raízes não conseguem crescer porque existem pedras por baixo desse solo e não deixam as raízes crescerem e irem buscar água aonde tem água, não deixa essa raiz se aprofundar. E aí as raízes são poucas. Essa pessoa é uma pessoa que é entusiasmada com a palavra. Essa pessoa é uma pessoa que o coração dela recebeu essa palavra com muita alegria, com muito entusiasmo. São aquelas que nós falamos que são as emocionadas. Glória a Deus, recebi a palavra do Senhor. Amam ao Senhor. Mas são as pessoas que também acreditam que o Evangelho, a mensagem do reino, é viver de vitória em vitória apenas. E aí quando vem as perseguições, quando vem os problemas, essas pessoas não lançaram as suas raízes tão profundas que pudessem suportar. Quando os problemas vieram, secaram essa planta até cresceu. A palavra até cresceu, mas ela não prosperou, não foi para frente porque não tinha raiz. Então essa planta secou. Então essa alegria inicial ela acabou.
A pessoa começou a enxergar apenas os problemas, apenas as tribulações. A fé dela, que são as suas raízes, não foi capaz de suportar essas tribulações, esses problemas, e se secou. Lá em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Essa pessoa não consegue chegar nesse nível, porque as raízes dela não são suficientes. A fé dela é uma fé superficial, é uma fé emotiva, é uma fé emocional. Acredita, dá glória a Deus quando recebe uma palavra, mas logo que sai daqui e topa com o primeiro problema, a fé já seca. Não é uma pessoa que tem a sua fé madura. Não é uma pessoa que entende que o evangelho do nosso Senhor, ele não tem muitas vezes apenas só vitória para nós. O evangelho, ele tem uma mensagem central e muitas vezes nós ignoramos esse fato. A mensagem central do evangelho é Cristo. A mensagem central do evangelho é alguém que veio ao mundo e disse: se você quiser me seguir, vir após mim, você pegue a sua cruz todos os dias e me siga. Não é você pegue o seu carro novo, não é você pegue a sua casa nova, não é você conquiste a sua promoção tão esperada e depois venha atrás de mim. Não é essa a mensagem do evangelho. É a mensagem de um Cristo que pegou a sua cruz e se entregou por nós. E Ele nos convida a pegarmos a nossa cruz e morrermos todos os dias para nós mesmos, para os nossos desejos. Essa é a mensagem central do evangelho. Essa é a mensagem central de um Cristo que morreu, mas ressuscitou para nos salvar, para nos dar vida eterna. Essa vida que nós temos aqui pode até ser boa, mas ela vai passar, ela vai acabar. Assim como uma planta que nasce, tem o seu tempo determinado, ela seca, murcha e morre. Somos nós nesse mundo. Nós temos o nosso tempo determinado. E um dia nós murcharemos, nós secaremos. E qual será o nosso destino? Então, esse tipo de coração não entende que as provações, as tribulações, elas são necessárias em nossa vida, porque ela vai produzir coisas que no tempo bom não são produzidas. No tempo bom nós temos a alegria que um dia vai passar. Mas a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. Esperança de uma vida toda com o nosso Deus. Esperança de uma vida eterna ao lado do nosso Cristo. E o terceiro solo é o solo espinhoso.
está lá no 22, verso 22, diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui, se nós pararmos para prestar atenção, o quadro mudou um pouco. É uma semente que caiu numa terra boa, assim como a terra rochosa parecia ser boa, mas essa é uma terra boa. E aí essa semente, ela conseguiu germinar. Essa semente, ela conseguiu ter raízes. E essa planta conseguiu crescer. Gente, eu e o pastor Jean, a gente morou numa casa, lá em Sumaré, que tinha um quintal enorme. E uma parte desse quintal era concretada. E a outra parte era uma parte que tinha terra. Só que aquela terra, ela não ficava batida, ela estava fértil. Porém, o que estava crescendo ali naquela terra era mato. Gente, como tinha mato. E a gente tentava, né? Não vou falar que a gente carpia, porque a gente só tentava. E a gente carpia um pouco. E aí a gente nem conseguia terminar de carpir toda aquela parte ali que tinha que carpir. E aí chovia um pouquinho. Gente, aquele mato nascia todo de novo. E aí ficava um mato grande aqui, um matagal aqui, um mato pequeno crescendo aqui. E sabe o que era mais interessante? Às vezes, quase não tinha espinho ali. Mas do nada, chovia e crescia não só o mato, mas cresciam uns espinhos. Sabe aqueles carrapichos? Sabe aqueles espinhozinho preto que você passa pelo caminho de mato, você não enxerga, mas você sai lá do outro lado, a sua roupa sai toda grudada daquele espinho? Aquele espinho preto é terrível. É terrível, gente. A gente já se mudou de lá tem muito tempo. Vira e mexe em alguma coisa da minha casa, eu encontro um espinho lá pelo meio, ainda daqueles pretinhos. Eles são terríveis. E aí não tem nada de espinho aparente, mas quando chove e começa a crescer o mato, o espinho cresce junto. E aí crescia esses espinhos, aí a gente carpia tudo, tirava tudo, e cresciam uns outros espinhos mais esquisitos ainda, maior, uns carrapichos que grudavam e não soltava de jeito nenhum. Sabe aquelas bolinhas de carrapicho? Gente, aquilo é terrível. Aquilo é terrível para sair da roupa. Crescia aquilo lá. E mais terrível ainda daqueles espinhos era para arrancar eles da terra. Gente, dava um trabalho. Misericórdia, que trabalho que dava para arrancar aqueles espinhos. Por que eu estou falando isso? Porque aparentemente a gente carpia e não tinha nada ali de espinho. Mas as sementinhas estavam ali no solo. E a primeira chuva que dava na primeira oportunidade, gente, coisa boa, não cresce não, mas espinho, oh Senhor, cresce demais. E aí aqueles espinhos cresciam, e eu inventei de fazer uma hortinha uma vez. Gente, olha, colhi. Foi a pior ideia que eu tive, porque juntou tanta lagarta naquela hortinha, misericórdia, e eu não sabia cuidar. Fui criada na cidade, né? Eu não sabia cuidar de horta. Então cresceu os espinhos e virou aquela coisa com as lagartinhas lá, com os bichinhos. Misericórdia, desisti da horta. Mas eu colhi alguma coisa. Porém, nós vimos crescer lá no meio do mato uma rama de
de melancia. Deve ter sido a gente que jogou a semente ali despretensiosamente, nasceu. Gente, foi para frente, no meio do mato. Só que chegou uma hora que aquilo começou a ser sufocado, assim como nós lemos aqui. Os espinhos começaram a sufocar. E diferentemente daquele pezinho ali de melancia, daquela rama de melancia, aquela rama ainda deu fruto. Prestou? Não prestou, gente. Não colhi melancia. A melancia ficou desse tamanhozinho e apodreceu no chão e não amadureceu de jeito nenhum para ser colhida. Enfim, essa semente que foi lançada no meio dos espinhos, que aparentemente não tinha nada ali, ela cresceu, os espinhos cresceram juntos com ela e sufocou a semente. Ela cresceu, ela tinha raiz, parecia que ia dar certo, porque o solo estava ok. Mas tinham coisas escondidas ali que cresceram junto, que sufocaram aquela semente, aquela planta que cresceu e tornou essa planta o quê? Infrutífera. Ela não pôde dar fruto. Ela fez todo o processo, ela recebeu a palavra, ela teve fé. Porém, as preocupações da vida a sufocaram. Em algum momento essa pessoa perdeu o coração nessas preocupações. Em algum momento essa pessoa com desejos que são lícitos, sim, lícitos. Talvez ter sucesso na sua carreira. Talvez alcançar um nível diferente na sua vida financeira. Talvez conquistar algo maior. Em algum momento isso sufocou esse coração. Em algum momento esses espinhos tomaram o lugar, essas preocupações tomaram o lugar dessa semente da palavra de Deus crescer, tomaram o espaço de Deus no coração dessa pessoa. Irmãos, Jesus não tem problema nenhum com riqueza. Um exemplo está lá em Lucas 8, do 1 ao 3. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas é esta mesma parábola, a parábola do semeador. Mas começa dizendo que algumas mulheres acompanhavam Jesus. E essas mulheres, elas tinham uma condição financeira muito boa. E essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens, com o seu dinheiro. Jesus não tem problema nenhum com dinheiro, com riqueza. Mas ele tem problema quando essa riqueza ocupa um lugar que ela não deveria ocupar. Quando algo que é lícito se torna algo ilícito na nossa vida. Quando algo que é bom, que era para ser bom, ocupa o espaço de Deus na nossa vida. E sufoca essa palavra, e sufoca e mata a nossa fé. Um exemplo claro disso está lá em Mateus 19, 21, onde o jovem rico chega até Jesus e quer segui-lo. E aí ele pergunta o que ele precisa fazer. Jesus responde para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Que estranho, né? Tinham mulheres que acompanhavam Jesus, que sustentavam, que davam suporte ao ministério de Jesus com a sua riqueza, com os seus bens. E para uma pessoa, um jovem rico, Jesus fala: volte,
venda tudo que você tem, se desfaça da sua riqueza, e aí dê tudo aos pobres, depois você pode me seguir. Por que será? A diferença está no coração. O coração daquelas mulheres não era inclinado às riquezas, mas o do jovem rico sim. O coração do jovem rico tinha esses espinhos crescendo e concorrendo e sufocando a palavra que foi semeada. Aleluia. Aquela palavra, ela se tornou infrutífera. Ou se tornaria infrutífera em algum momento no coração daquele jovem rico. Aquela palavra não daria o fruto que precisava dar. Jesus conhece os nossos corações. Talvez para uns aqui Jesus não esteja falando isso, vai e venda, mas pode me seguir. Você tem um coração de quem vai investir na minha obra, em quem a riqueza não vai sufocar essa palavra, em que não vai matar essa palavra que está crescendo em você. Mas outras pessoas Jesus vai falar: abandona isso, porque isso vai ocupar o meu lugar no seu coração em algum momento. Talvez o Senhor esteja pedindo para algumas pessoas abandonarem algumas coisas nesta manhã. E é duro ouvir isso. Mas se queremos que a palavra do Senhor cresça e frutifique, nós vamos ouvir agora que ela precisa cair num solo bom. Num solo que não só pareça bom, mas que de fato seja bom. E é o último solo que nós falaremos nesta manhã. Está lá no 23, diz assim: finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Desse solo a gente não precisa falar muita coisa, ele é bom. Ele não só parece ser bom, ele de fato é bom. Ele é um solo fértil, é um coração fértil, é um coração onde a terra já foi preparada, onde a semente caiu, onde a semente germinou, lançou as suas raízes, encontrou água, cresceu, prosperou e deu frutos. A palavra entrou nesse coração. A fé, que são as raízes, foram firmadas. Ele cresceu tanto para baixo que ele pôde crescer para cima. Ele tinha, esse coração abraçou essa semente que é a palavra. E essa semente gerou raízes, que é a fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Uma fé que quando veio as provações, quando veio as tribulações, ela não secou, ela prosperou, ela cresceu. Essa raiz foi mais funda. Essa raiz se fixou na terra. Essa palavra se fixou na terra. Essa fé entrou fundo na terra desse coração. E aí, quando teve forças suficientes, essa planta irrompeu o solo. Muitas vezes nós queremos mostrar algumas coisas que nós não somos. Muitas vezes nós desrespeitamos o tempo. A semente, ela precisa estar escondida para que ela gere algo.
ela precisa estar enterrada para que ela gere algo. A semente, ela carrega um potencial. E esse potencial, ele pode vir para fora e se tornar uma planta. Mas esse potencial também pode ser roubado pelo diabo e não se tornar nada. E muitas vezes nós não respeitamos esse tempo da semente estar escondida nesse solo do nosso coração. E nós queremos crescer para fora, sendo que nós ainda não crescemos para dentro. Sendo que a nossa fé ainda não está forte o bastante. O Senhor, Ele procura corações que sejam esse solo bom para receber esta semente e entender que esta semente, ela precisa de um tempo para germinar. Entender que essa semente, que é a palavra dele, ela precisa estar madura dentro de nós para que crie essas raízes que são que é a nossa fé. O Senhor, Ele quer construir um sistema forte de raízes, porque quando o que crescer em cima dessas raízes será suficiente para ser suportado por elas. Muitas vezes nós queremos fazer o inverso, nós queremos mostrar do lado de fora algo que muitas vezes nós não somos, crescer como bananeiras muitas vezes, que elas crescem até, mas elas não têm raízes profundas. Se você bater numa bananeira, ela cai, ela é arrancada facilmente. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor diz assim para nós, lá no Salmo 1, no verso 2 e 3: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E essa pessoa é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Existe um tempo certo. Existe um tempo certo para que a gente possa crescer. Existe um tempo certo para que a gente possa frutificar. O Senhor espera de nós frutificação. Mas o Senhor não espera de nós qualquer frutificação. O Senhor espera de nós frutificação que seja duradoura. Nós recebemos sementes em nosso coração, que é uma terra boa. E essa semente, ela precisa crescer e frutificar, se tornar uma árvore, uma planta que frutificará. Porque o fim que o Senhor espera de nós é que nós entreguemos sementes também. O fruto contém sementes nele. É isso que o Senhor espera de nós, que nós demos continuidade. O reino do Senhor é um reino de continuidade. Nós temos uma semente plantada em nós que precisa ser, o fim dela ser